Fala pessoal, bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de Introdução à Lógica e Programação. Nessa aula de hoje, dando continuidade ao que nós vimos na aula anterior, em que nós comentamos um pouquinho sobre a história dos computadores, né, os principais dispositivos de cálculo. Nessa aula de hoje a gente vai estar comentando com vocês um pouquinho sobre a arquitetura dos computadores. Vou apresentar conceitos de hardware e software, dentre outras coisas mais. Então vamos lá. A nossa aula está dividida dessa forma, tá? Vou apresentar para vocês algumas definições. Depois a gente vai apresentar a parte de hardware, né? Como é que se organiza essa parte de hardware dentro do computador, que é basicamente a arquitetura. Vou apresentar para vocês algumas questões sobre software e, por último, algumas perguntinhas para vocês responderem para mim com relação a assuntos que forem apresentados. Então vamos lá. Primeiramente, né? Duas definições básicas que a gente tem aí na informática, hardware e software. Hardware, o que é hardware? Tá? Quando a gente está falando de hardware, o que a gente quer dizer com isso? Hardware, pessoal, é toda aquela parte física do computador, é tudo que você consegue tocar, né, no seu computador. Então vai ser todos aqueles componentes, aqueles circuitos eletrônicos, aquelas plaquinhas que estão dentro do seu computador. Tudo aquilo lá é hardware, beleza? E software, o que é o software? Em contrapartida, né, nós temos duas coisas no computador, hardware e software. Software é a parte lógica do computador. O que eu quero dizer com a parte lógica? Tá? São os programas que rodam dentro do computador. É aquilo que a gente consegue mexer aqui dentro, os programas, Word, Excel. Isso aqui tudo é software, ok? Inclusive, nessa disciplina nós vamos aprender a desenvolver software, né? É isso que eu quis dizer com programação no nome da disciplina. E a gente vai apresentar para vocês mais adiante, né, as instruções que estão presentes nesse software que fazem então com que eles tenham uma determinada funcionalidade, né? Então vamos lá, resumindo, hardware e equipamento, software são programas. Eu trouxe para vocês aqui alguns exemplos, né, de hardware. A gente tem notebooks, smartphones também podem ser considerados hardwares, né? Desktops, que são os computadores de mesa, os mainframes, utilizados aí normalmente para centrais de bancos, né, que tem que lidar com grandes quantidades de dados. Os tablets, né, que a gente está acostumado também. E os servidores, onde estão armazenados aí, sites, bancos de dados, dentre outras coisas aí na internet. E exemplos de software. Eu trouxe para vocês aqui o Word, né, que a gente usa para fazer escrita, o Firefox, o Google Chrome, o Autodesk Fusion 360, o Acrobat Adobe Reader, né, que é o leitor de PDF, e dentre esses a gente pode citar vários outros, como os aplicativos de celular, aplicativo Facebook, WhatsApp, que mais? YouTube, todos esses são exemplos de software, ok? Beleza. Então vamos lá, vamos tratar com um pouquinho mais de formalidade, né, essa parte do que se trata o hardware do computador. O hardware é efetivamente um conjunto de dispositivos eletrônicos interligados segundo uma arquitetura. O que eu quero dizer com isso, né? A gente tem vários circuitos dentro do computador e esses circuitos eles são organizados de uma maneira funcional, tá? Hoje em dia, aí, eu vou mostrar para vocês mais adiante nessa aula, a gente tem a arquitetura IBM PC, que é baseado na arquitetura de von Neumann, que eu mostrei para vocês na última aula, tá? Que organiza esses componentes de maneira funcional, tá? Mas basicamente, o hardware então é uma série de circuitos eletrônicos, tá? Normalmente formado aí por componentes discretos, capacitores, resistores, transistores ou também circuitos integrados, ok? Sendo que aí o principal, digamos assim, o principal ator, né, o principal componente seria o transistor, que são utilizados então nos nossos processadores, ok? Vamos lá então. Beleza. Na parte de hardware, o que nós temos? Nós temos aí sinais elétricos digitais, né? Eles binários, conforme a gente já estudou anteriormente na disciplina. Então, a gente trabalha sempre com 0 ou 1, devido à facilidade de se armazenar dois estados diferentes. Mais adiante, vou mostrar para vocês alguns dos circuitos que são utilizados para armazenamento de informações. Tá? Isso, fisicamente, se traduz em quê? Em níveis de tensão. Normalmente, aí a gente considera de 0 a 5 volts, ou também 0 a 1 volt, tá? Sendo que o 0 seria o bit 0 e o 1 seria o 5 volts ou 1 volt, ok? Isso equivale a 1 bit de informação, beleza? Só para reforçar com vocês, né, todos os dados processados por um computador são binários,
justamente o que eu falei para vocês, pela facilidade que a gente tem de armazenar dois estados diferentes, né? E esses dados são armazenados aí de acordo com codificações, que a gente pode ter codificações para números, codificações para imagens, para músicas, para vídeos, né? Conforme eu mostrei para vocês na última aula. Mas tudo usa a base numérica binária, tá? Computador, tudo é binário. Beleza. Então vamos lá, vamos explorar um pouquinho mais esse conceito, né, de arquitetura. Conforme eu falei para vocês, né, arquitetura é sinônimo de organização, ok? Então a arquitetura ela influencia em certos aspectos que a gente pode dizer, né? Primeiramente, funcionamento das instruções. O que são essas instruções, tá, pessoal? São os comandos que o usuário escreve lá no programa para que o computador execute, né? Conforme eu mostrei para vocês nas aulas anteriores, aquelas calculadoras primitivas, elas faziam o que estavam contidos nos programas, que poderiam ser cartões perfurados ou poderiam ser conjuntos de relés, né, chaves, e assim sucessivamente. No caso aqui, as instruções elas vão ser codificadas por meio de um programa escrito, tá? E a gente vai enviar essas instruções para o nosso computador, então, executá-las. Ok? Vai influenciar também na questão do desempenho, conforme você tenha barramentos de comunicação. O que seria um barramento? Né? Uma linha que liga um determinado setor do computador com o outro. Né? Então a gente tem influência na arquitetura dos computadores de acordo com as interligações que existem entre esses componentes. Okay? E também isso influencia o que o programador deve saber para programar aquela máquina, tá? De acordo com o tipo de controlador, o tipo de processador com que se está trabalhando. Certo? A que eu falei para vocês anteriormente, né? A mais comum é a IBM PC, baseado na arquitetura de von Neumann. Beleza. Dentro dessa arquitetura de von Neumann, a gente pode então separar alguns principais componentes que a gente tem no nosso computador, tá? Nós vamos ter um microprocessador, que é o cérebro, né, do computador. Ele vai executar as funções. A memória principal, a memória primária, que é a memória RAM. A memória secundária pode ser o disco rígido, ou também os SSDs da vida aí, né? Nós temos o chipset, que é a placa-mãe do computador, que faz a união de todos esses componentes. Nós temos aí os periféricos de entrada e saída, onde a gente tem aí monitor, a gente tem mouse, a gente tem alto-falante, todos isso aí são periféricos. Eles permitem com que a gente introduza dados, né, como por exemplo mouse e teclado, e também receba dados, como por exemplo o monitor, os fones, né, de ouvido, que mais? Uma impressora pode ser um periférico também. E alguns carinhos que a gente tem também de apoio ao funcionamento desses outros caras aí. Beleza? Vamos lá. O microprocessador, pessoal, ele tem um apelido que a gente chama ele, né, de CPU. Não sei se vocês já escutaram esse termo. Tá? CPU vem de Central Processing Unit, que é Unidade Central de Processamento. Então, assim, no computador é ela que vai executar as funções de processamento. Ela que vai executar operações aí, aritméticas e lógicas, né? Ela vai fazer as continhas e avaliar, porventura aí, que vocês possam incluir no programa lógicas binárias, portas ES, portas OS, portas SHOR, comandos condicionais e fiels, que eu vou estar mostrando para vocês mais adiante no curso, tá? For e assim sucessivamente. Operações também com relação à movimentação de dados. Então eu preciso trazer um dado de um determinado local, né, da memória, e colocar em outro. Quem faz isso também é a CPU, né? E operações de entrada e saída, onde ele vai pegar, por exemplo, uma imagem e mandar para o meu monitor. Tá? Ou ele pega a informação do dispositivo de entrada, que seja o meu teclado, por exemplo, e envia para o processador. Tá? Então ele faz essa transferência de dados entre dispositivos de entrada e dispositivos de saída. Todas essas funções são executadas pelo processador. Mas vamos lá. Então, como é que o processador ele consegue executar, né, essas três funções principais que eu mostrei para vocês anteriormente? Tá? Através dessas 5 etapas que eu estou mostrando para vocês aqui na tela. Primeira delas, buscar instrução. O processador ele vai na memória, no caso memória RAM, tá? E busca a instrução a ser executada. A instrução é um comando, tá? E aqui, pessoal, a gente tem que também fazer uma diferenciação, tá? Que existe um termo que a gente utiliza de maneira errônea quando a gente trata dos computadores,
é associar a CPU com o gabinete do computador, tá? Que inclui fonte, que inclui placa-mãe, inclui os processadores, a memória e outros componentes também, tá? Tecnicamente, a CPU é apenas o processador. Então, por exemplo, nesse computador aqui que eu estou fazendo aula para vocês, minha CPU é um Core i5, tá? Não é toda a parte da placa-mãe com fonte, não. É apenas o processador. A próxima operação, né, é interpretar a instrução. Então, de acordo com o que ele leu no código do programa que está sendo executado, ele decodifica essa instrução, né, em algo que ele vai fazer dentro dele, fisicamente falando. Tá? A terceira operação seria a obtenção de dados, em que o processador pode, então, necessitar de alguma informação a mais para executar aquela instrução. Tá? Então, ele pode, então, ler a memória ou também acessar um dispositivo de entrada. Então, ele, por exemplo, fica esperando você digitar alguma coisa no teclado. A próxima fase é o processamento de dados. Né? Então, ele vai executar, né, aquela instrução que você falou, de acordo com o que foi escrito no programa, que pode envolver também aritmética e lógica. Tá? E por último, ele grava os dados que ele pode salvar então tanto na memória ou mandar para um dispositivo de saída como um monitor, por exemplo. E aqui adiante eu mostro para vocês algumas das principais características que a gente tem aí com relação aos processadores. Tá? Algumas mais conhecidas e outras menos conhecidas, tá? Mas são termos comuns. Primeiro aí, a arquitetura das instruções, que pode ser RISC ou CISC, em que RISC vem de conjunto de instruções reduzido e CISC, conjunto de instruções complexo. Tá? Normalmente a gente usa RISC quando a gente quer uma performance, uma resposta mais rápida, e CISC quando a gente não precisa de uma performance tão grande assim. Tá? Então, por exemplo, videogames normalmente utilizam RISC, precisa ter uma taxa de atualização, um processamento mais rápido, e PCs usam CISC. O próximo aqui é a frequência, tá? A velocidade do processador, normalmente aí dado para vocês em GHz. Tá? Valores comuns aí, hoje em dia a gente tem processadores aí de 2 GHz, 3, 4 GHz, ok? A largura dos dados está relacionado, pessoal, com a capacidade de endereçamento, tá? Do processador com relação à memória. Normalmente a gente tem computadores de 32 bits e 64 bits, tá? São os tamanhos dos endereços que a gente tem na memória. Unidade de ponto flutuante, aí tem a ver com a questão da precisão das continhas que ele consegue fazer, quantas casas decimais ele consegue utilizar. O gerenciamento de memória cache ou virtual. Tá? Memória cache seria uma memória física que o processador tem à disposição dele para fazer algumas continhas básicas. A memória virtual é quando ele faz a utilização de outras memórias do computador, tá? Para fazer suas operações. E também a questão do paralelismo, tá? Que ele consegue fazer ou não mais de uma coisa ao mesmo tempo. Isso aí tudo então são características dos nossos processadores. Aqui eu trouxe para vocês alguns exemplos de processadores, tá? Com a arquitetura x86, baseada aí nos IBM PC. Okay? Normalmente a gente associa x86 com 32 bits, tá? Que hoje é mais comum essa arquitetura ter processadores de 32 bits. A gente tem também os PowerPCs, que é uma arquitetura RISC, que são utilizados aí nos Macintosh, do antigo Macintosh, né? E também a arquitetura ARM, que é a arquitetura para microcontroladores mais simples, ok? Como por exemplo, alguns Arduinos, algumas coisas mais simples, tá? Presente também nos celulares, a maioria dos processadores celulares são da arquitetura ARM também. Algumas fotinhas para vocês verem a cara desses processadores aí, tá? Um exemplo aí à esquerda, em cima, o Core i7, o Samsung Exynos 5250, que é utilizado em smartphones, e esse Intel P8051, que é um outro exemplo de um outro formatinho aí que a gente tem de processador também. Continuando, nessa parte eu gostaria de comentar com vocês um pouquinho a respeito sobre a memória principal, tá? A memória principal é basicamente o local onde ficam armazenados os programas que estão sendo executados no seu computador. Okay? Então elas servem de apoio à CPU. São memórias extremamente rápidas, okay? Só que elas possuem um volume menor de armazenamento. Elas não conseguem armazenar tanta informação quanto, por exemplo, um HD ou um SSD. E, em geral, tá? Elas não conseguem guardar informação quando elas são
desligadas. Isso serve mais para RAM do que para ROM. Conforme eu falei para vocês agora, né, existem dois tipos, a memória RAM e a memória ROM. Okay? Memória ROM ela vem de Read Only Memory, memória de leitura apenas. Okay? É uma memória que foi inicialmente idealizada apenas para leitura, mas conforme ela foi evoluindo, a possibilidade de você escrever nela também passou a existir. Tá? Existem basicamente aí 5 tipos diferentes de memória ROM. A memória ROM, a memória PROM, a EPROM, a EEPROM e a Flash ROM. Tá? E outra coisa, essa memória, a memória ROM, ela é um tipo de memória não volátil, ou seja, ela não perde os dados quando ela é desligada, certo? Então vamos à primeira memória ROM. A primeira memória ROM é a mais simples, né? É uma memória que a gente só conseguia ler e o programa era gravado nessa memória durante o seu processo de fabricação e não tinha como você modificar, né, o conteúdo que estava gravado lá dentro. Então, você podia apenas ler o que estava escrito dentro dessa memória ROM. Já a memória PROM, tá, é uma memória ROM programável. Tá? Então, ela incluiu já a possibilidade de você programar ela uma vez. Okay? Como é que funciona esse processo de gravação? Memória PROM ela é fabricada como um circuito integrado genérico, né? E a gravação desse circuito integrado é feita através da queima de alguns elementos microscópicos. E como esse processo de gravação depende dessa queima, esse processo acaba sendo irreversível, tá? Não sendo mais possível você alterar a programação dessa memória. Apenas você pode substituí-la comprando uma outra memória. Okay? Vamos agora a EEPROM. A EEPROM é uma PROM apagável, é uma Erasable Programmable Read-Only Memory, ou seja, ela é apagável também. Okay? O processo de gravação da memória EEPROM era feito pelo que a gente chamava de gravador de EEPROM. E para a gente apagar, a gente tinha um dispositivo especial que emitia luz ultravioleta, tá, sobre o circuito, e esses raios ultravioletas apagavam o que estava escrito lá dentro. Então era uma memória que era apagável por meio de feixes de luz. A próxima memória que eu quero mostrar para vocês são as EEPROMs, que são EEPROMs apagáveis eletricamente. A gente não precisa mais daquele feixe de luz para apagar as informações contidas nesse tipo de memória. A gente aplica algumas tensões, né, no circuito da memória e essas tensões conseguem então escrever e apagar as informações nesses circuitos. Foram utilizados aí inicialmente na década de 1990 para armazenar as BIOS, né, dos sistemas de computadores daquela época. Okay? E por último nós temos aí a memória Flash ROM, que é também uma EEPROM, tá, apagável eletricamente, só que ela tem alguns melhoramentos, digamos assim, se comparado com a EEPROM. As EEPROMs conseguiam apagar dados bytes por byte, e já as memórias Flash conseguem apagar blocos inteiros. Okay? E a gente encontra esse tipo de memória hoje nas placas-mães, né, para armazenar as BIOS, nos pendrives e até mesmo nos SSDs modernos. Para nós terminarmos essa primeira parte da nossa aula sobre hardware e arquitetura, eu gostaria de comentar com vocês um pouquinho sobre memória RAM. Tá? O nome RAM vem do inglês Random Access Memory, memória de acesso aleatório. E a principal característica dela é que ela tem um tempo constante de acesso a qualquer endereço dentro dela. Okay? Outra característica importante também é que a memória RAM, uma vez que você deixa de fornecer energia a ela perde o que está gravado nela. Ou seja, ela é uma memória volátil. Okay? Existem dois tipos de memória RAM básicas, existem a SRAM e a DRAM, cada um com suas características principais. Então vamos lá. A SRAM, ou RAM estática, que o S vem de static, tá? É uma memória formada por 6 transistores, que são utilizados para gravar cada bit. Então cada bit dentro de uma memória SRAM é composto por esse circuito que eu estou mostrando para vocês aí à direita. Tá? Qual que é a característica principal dela? Ela é mais rápida do que a DRAM, tá? Porém ela é mais cara e ela consome menos energia do que a DRAM.
Pelo fato de elas serem mais caras, elas são utilizadas em pequenas quantidades e servem de interface entre a memória DRAM e a CPU do computador. E por último nós temos a nossa memória DRAM. O D vem de Dynamic, ou seja, é uma RAM dinâmica, tá? E ela é formada por apenas um capacitor e um transistor. Razão essa que ela é mais barata, né, do que a memória SRAM. Só que qual que é a desvantagem da memória DRAM? Você tem que ficar reescrevendo essa memória constantemente para que ela mantenha os dados, ok? Então ela consome mais energia do que a anterior, certo? Mas como ela é mais barata, ela pode ser utilizada em maiores quantidades. Pessoal, para a gente encerrar essa aula de hoje, eu gostaria que vocês então procurassem os exercícios que eu vou deixar disponível para vocês lá no Google Classroom, tá? E respondam para mim. Então, nós estamos encerrando nossa aula de hoje. Obrigado pela atenção e até a nossa próxima aula.